Amados irmãos, hoje nós vamos avançar para o Dia do Senhor 23. E antes de iniciar o sermão propriamente dito, eu quero ler as perguntas e respostas do Dia do Senhor 23. Essa é a parte onde nós começamos a estudar sobre a nossa justificação. Dia do Senhor 23. Pergunta 59 diz assim: que proveito há para você que agora crê nisso? O proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Pergunta 60. Como é que você é justo diante de Deus? Resposta: somente pela verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, Ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. E pergunta 61, por que você diz que é justo somente pela fé? Eu o digo, não porque sou agradável a Deus graças ao valor da minha fé, pois somente a satisfação, a justiça e santidade de Cristo é a minha justiça diante de Deus. É somente pela fé que posso receber e fazer dessa justiça a minha própria justiça. Essa é a doutrina, na verdade, o sola fide, ou então a justificação somente pela fé, da qual se diz que a igreja se sustenta, ela se mantém de pé ou ela cai por causa dessa doutrina. Não é? Um ponto principal para compreendermos, não é? A fidelidade da igreja e a sua permanência nessa fidelidade é justamente a negação ou a aceitação e pregação dessa verdade. Quem nega esse ponto tão profundamente bíblico de que nós somos salvos, justificados somente pela fé em Jesus Cristo, negou toda a fé. Não tem fé alguma. E isso é um ponto muito importante. Nós concluímos no domingo anterior, amados irmãos, a exposição do credo. Nós começamos o Dia do Senhor 7, na verdade, lendo o credo apostólico, não é, como uma das respostas à pergunta no que um cristão deve crer. E então está ali o credo apostólico para demonstrar o resumo da nossa fé. A fé universal, a fé católica, é isso que quer dizer. E então nós recebemos ali exposição de cada artigo do credo e seu significado, de uma maneira bastante pastoral. Porque nós prezamos justamente por isso, que nós, enquanto cristãos reformados, nós não rezamos o credo apostólico, mas nós confessamos porque de fato é a fé que nós temos em nosso coração, a fé que Ele nos deu. Por isso deve haver compreensão verdadeira de cada artigo do credo, para que cada cristão conscientemente diga: eu creio. Eu de fato creio nisso. Nós concluímos então a pregação e as pregações do credo apostólico, e a pergunta 59 do Dia do Senhor 23 justamente agora questiona isso. Que proveito há para você que agora crê nisso? Você ouviu a exposição nos 12 artigos de fé do credo. Mas e daí? Qual é o proveito para você que agora crê nisso? Você aprendeu tudo o que o credo diz. Você agora está afirmando que você confessa aquilo, que você crê, você concorda com aquilo. Aquilo que está no credo é a sua fé. Mas, e daí? Qual é o proveito disso? Essa pergunta de fato é muito importante. Porque as pessoas, nesse mundo de hoje, acabam tratando a igreja, ou a fé, ou a própria religião, no sentido geral, como algo inútil, completamente irrelevante para os nossos dias. O homem moderno pensa no avanço. Ele quer romper barreiras, ele quer quebrar paradigmas. O homem moderno quer destruir tudo aquilo que foi fundamentado no passado. O homem moderno tem um apreço naquilo que está por vir, mas não o porvir que Deus prometeu, o porvir que nós achamos que podemos alcançar. E assim o homem moderno vive. Por isso que a fé, ou tudo aquilo que tem a ver com fé, é desprezado pelas pessoas. Até mesmo cristãos, quando olham, por exemplo, para a tradição da igreja, quando olham para tudo aquilo que foi construído, têm uma tendência natural a desprezar, a rejeitar aquilo que foi produzido.
a simplesmente se tornarem seres que se entendem como seres autônomos, que têm opiniões próprias, que podem fazer tudo a partir do zero, quando na verdade o que estamos fazendo desde o começo é copiar um ao outro. Porque é isso que nós somos. Nós estamos repetindo aquilo que pessoas disseram no passado. É simplesmente isso. Quando nós confessamos o credo, o que estamos fazendo é afirmar aquilo que a própria Escritura diz. Qualquer artigo aqui, nós podemos encontrar sua base na Escritura. E o artigo, então, é apenas uma expressão teológica daquilo que a Bíblia diz. Mas hoje isso é tratado como se fosse algo irrelevante. Fé para as pessoas hoje, para aqueles que são religiosos, tem a ver com aquisição de bens, tem a ver com você prosperar financeiramente, tem a ver com você alcançar coisas. Fé é visto como um poder mágico, é o sim-salabim dos crentes, não é? São as palavras mágicas, é o paranguarico tirimiruaro do povo cristão, onde você usa a palavra cabalística para você alcançar o que você quer. É isso que é fé para as pessoas hoje. E, portanto, se você diz acreditar em alguma coisa, é isso que vale. As pessoas dizem, eu tenho fé. Olha, eu não vou para a igreja, eu não obedeço os mandamentos, mas eu tenho uma fé tão profunda. As pessoas dizem isso com tanta naturalidade que dá vergonha, irmãos. Então, nesse sentido, se fé é isso que dizem ser, a igreja não tem nenhum valor. Eles estão certos. Se fé foi isso que eles estão afirmando, ficar aqui, ouvir alguém pregar, ouvir a palavra, a exposição da palavra de Deus, não serve absolutamente para nada. Percebe? É assim que o mundo vê. Então, desde o princípio, e hoje nós podemos testemunhar de maneira muito clara, pela cultura que tem cada vez mais sido corrompida, não é? Buscando pensamentos, ideologias que são contra a palavra de Deus, que o mundo milita o tempo todo contra a igreja e, de fato, o mundo quer destruir a igreja. O mundo quer oprimir a igreja nesse sentido. Eles querem fazer calar a nossa fé. E é por isso que tratam aquilo que a igreja prega como irrelevante. Não é? Mas como o ser humano, o mundo moderno, né, o ser humano hoje, tem essa capacidade tão criativa, nós podemos, de maneira muito clara, adaptar a fé, aquilo que a Bíblia ensina como fé, ao mundo de hoje, ao tempo de hoje. E então eu abandono aquilo que é absoluto, não é? Onde está baseada a nossa fé, e eu apenas uso alguns termos, alguns linguajares, o vocabulário, a cultura evangelical ou católica nesse sentido, para dar aquela roupagem cristã, quando na verdade eu não creio em absolutamente nada. Eu não confio em Deus. As pessoas de hoje entendem fé como se acostumar à cristandade. Se você é um cristão, independente da comunidade que você pertença, é o que importa, você tem fé. Se você fala no nome de Jesus Cristo, você tem fé. Ou se você mesmo não fala tanto nele, não é? Mas você diz acreditar em alguma coisa maior, em um ser supremo, se você busca algo espiritual, você tem fé. Então você está muito bem. Obrigado. O mundo é exatamente assim. E então tudo que se afirma da fé que a Bíblia revela, que é única, que a única fé que existe é a fé que Deus revela, não existe outra fé fora da Escritura, tudo que tem lá fora é crendice. São crenças humanas e todo mundo é capaz de crer em alguma coisa. Agora, ninguém é capaz de entender e compreender a Deus, de crer em Deus. É o que Romanos 10, capítulo 3, a partir do versículo 10, nos ensina. Não é? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém pode buscar a Deus por conta própria. Mas as pessoas podem expressar crenças buscando ídolos, buscando a si mesmas e assim por diante. Não é? Depositando sua esperança na política, na ciência e em tudo mais. Tudo nesse mundo é religioso, irmãos. E eu digo para vocês que a expressão religiosa mais profunda do mundo é a política. Ah, mas essa é uma religião profundíssima e poderosa nesse mundo. Não é? Porque ela pode agrupar tudo nela, sabe? Você entende que tudo depende do ser humano, amar a política a ponto de entender que eu dependo da política nesse sentido, vai me fazer amar o Estado, ou seja, o poder político, o Estado é quem domina tudo, é Deus para mim. Então, percebe? Eu faço tudo por isso, eu mato por isso. Eu mato, eu destruo por isso. Eu destruo em nome do bem das pessoas. Eu mato as pessoas pelo bem delas. É isso que o Estado faz, é isso que a política faz muitas vezes na cabeça das pessoas. O mundo é assim. Então, tudo que tem a ver com modernidade, com avanço tecnológico, nos impressiona. E quanto mais ficamos bobinhos com essas coisas, porque são úteis, olhamos para a fé
e entendemos sempre como algo do passado, como algo dos avós, daqueles que já morreram. Ah, naquele tempo era assim, hoje não é mais assim não. Isso é coisa de gente atrasada, não é? É assim que funciona. Veja um exemplo. Roupas. Isso tem pouco valor para nós. Mas observe. Roupas acompanham as convicções das pessoas. No passado, as pessoas elas tinham uma convicção e um temor muito maior do divino. A cultura cristã era muito forte, muito forte, muito forte. Estava em formação no Ocidente. Então havia esse temor. As pessoas se vestiam então com esse temor, havia pudor, havia uma moral muito elevada em muitos aspectos. Mas à medida que o tempo foi passando, ideologias foram sendo infiltradas na sociedade para destruir essa moral bíblica, as coisas foram começando a mudar e então as roupas, que deveriam ser algo que demonstrasse externamente respeito, pudor, não é? Esse tipo de coisa, começou a ficar sendo deixado de lado. E as convicções das pessoas começaram a mudar. Não, Deus não liga para isso não. Veja, isso é uma alteração da fé. Deus não liga para isso não. Se continuar no ritmo que nós estamos, daqui a 10 anos, não é? O mundo vai ser nudista. Nesse ritmo que a gente continua andando. E as pessoas vão continuar dizendo do mesmo jeito. Não, Deus não liga para isso não. Não é? Deus não liga para isso não. Nós podemos ser cristãos assim. Eu acho, eu não vou afirmar não, mas eu já ouvi rumores de que existem até comunidades cristãs que praticam o nudismo. O culto, todo mundo é nu. Deve ser uma coisa linda, né? Olha a desgraça que é, irmãos. Veja, tudo isso que parece uma adaptação da verdade, na verdade é uma rejeição da fé. É você usar a palavra fé, o termo fé, mas para falar sobre outra coisa. Você mascarou, agora o mundo mascarou o mundanismo, a imoralidade, o pecado e conseguiu resumir tudo e compilar tudo na religiosidade. Infelizmente é assim o mundo. Então nós estamos sendo o tempo todo atacados e o tempo todo ameaçados pelo mundo e se nós não vigiarmos nesse sentido, acabamos dando ouvidos ao que eles dizem que fé é. Eles querem falar de fé com a Bíblia fechada. É isso que o mundo faz. Vamos falar de fé. Não, eles não querem falar da fé que Deus diz. Eles querem dizer que isso é algo muito pessoal, é algo deles. E se eles têm isso no coração, é o que vale, é o que importa. Se você sentir, então você faz. Nós somos tentados por isso no mundo, irmãos. E existe algo chamado lei da vantagem. Eu estou nomeando assim, porque à medida que a sociedade avança tecnologicamente, quanto mais prático, melhor. É ou não é assim? Nós queremos coisas práticas, coisas rápidas. É por isso que é melhor você comer lanches rápidos, por exemplo, comer coxinha, esse tipo de coisa, do que você se preocupar em um bom almoço. Não é? O mundo que nós vemos é assim, quem vive em cidade grande vive desse jeito. É comendo fritura o tempo todo e comida de verdade que é bom nada, verdura que é bom nada. O mundo é assim. Tudo tem que ser mais rápido. Para que fazer um suco natural se você pode tomar um refrigerante? Então é assim o mundo, o tempo todo. Faz parte dessa realidade nossa, ok? Faz parte disso, não é? Então nós queremos tudo mais prático. E aí, num contexto como esse, onde tudo tem que ser prático e tem que ser demonstrado, as pessoas perguntam para a igreja, e é isso que o mundo faz o tempo todo. E a fé que vocês dizem ter? E isso que vocês chamam de fé? E a religião que vocês praticam? Serve para quê? Qual a serventia disso? Me digam, qual é a vantagem de ser como você é? Qual é a vantagem de fazer parte de uma igreja? Qual é a vantagem, qual é o benefício, o que é que você ganha em todo domingo estar na igreja, em manter essa fidelidade, esse compromisso de estar na igreja? Para que isso? Qual o sentido disso? As pessoas questionam o povo sobre isso. E o mundo só responde uma coisa: nós não precisamos da igreja. Nós não precisamos disso que você chama de fé. Cada um tem a sua. É essa a realidade. Hoje iremos aprender justamente sobre isso. É uma reflexão muito importante para nós. Aprendemos as doutrinas ou o resumo da fé no credo apostólico. E daí? Qual é o proveito disso para nossas vidas?
Qual é a resposta que nós precisamos dar, primeiro a nós mesmos e depois ao mundo que nos questiona? Porque se nós estivermos confessando o credo apostólico no culto solene e apenas confessarmos ou decorarmos o credo, mas isso não tem implicação real para nossas vidas, eu não consigo demonstrar esperança por meio daquilo que eu confesso, eu não estou fazendo nada. De fato, a pergunta que o mundo faz a nós é verdadeira, é relevante, e ela demonstra muitas vezes que nós não temos fé alguma, que tudo isso não passa de uma religiosidade morta que é igual a qualquer outra. Alguém pode questionar vocês como cristãos, tá, eu pratico outra religião, eu sigo outra doutrina, me diga qual é a vantagem de vocês viverem assim, qual é o proveito da fé de vocês? Por que a fé de vocês é a verdade e a minha não? Por que a minha crença não pode ser tão valorizada, tão esperançosa como a de vocês? O que nós, como igreja, temos a responder? Se eu aprendi de fato e confesso o credo apostólico, se eu confesso aquilo que a Bíblia me ensina, eu tenho que dizer às pessoas. Eu tenho condições de responder a qualquer um a razão da minha fé. E é disso que se trata, irmãos. A primeira parte do sermão é justamente sobre isso. A fé da igreja não é vã, não é uma fé inútil. Nós não estamos investindo nosso coração em uma coisa que não tem sentido, que no fim vai ser uma grande enganação. Não é algo fantasioso. Não pode ser comparado a nada no mundo, a nenhuma expressão religiosa no mundo. O texto de Romanos, capítulo 5, nós já lemos Hebreus 11, que fala sobre a fé de maneira geral, aplicando, demonstrando, na verdade, os heróis da fé ali. Mas em Romanos, capítulo 5, nós lemos um texto muito conhecido e muito querido. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a resposta direta que o catecismo dá, o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Esse é o ponto central da vida cristã. Se você fala que tem fé em Deus, é porque você foi chamado por Ele, e essa fé verdadeira em Deus, essa fé sincera, que você não apenas diz, confessa com a boca, mas você crê com o coração. E é por isso que você é salvo. É uma fé que te dá uma esperança incorruptível, incomparável. Nós temos que respeitar todas as religiões? Temos. Nós temos a obrigação de respeitar cada expressão religiosa nesse mundo, mas nós não podemos deixar confundir a nossa mente com isso e compreender que as expressões religiosas do mundo, elas são tão válidas como a fé que Deus deu à igreja, porque não é. Eles não têm esperança alguma, e tudo o que eles construíram, bem como tudo aquilo que o ser humano tem construído hoje, não passa de ilusão. São coisas que perecem, são coisas que passam. É assim que o mundo tem vivido. Cada expressão religiosa nesse mundo tem o que ensinar de bom? Tem. Nós podemos extrair coisas boas de qualquer religião. Tem alguma coisa boa ali que você pode extrair, mínima que seja, mas você pode. Todavia, aquilo que eles têm como fundamento de suas vidas não é a fé em Jesus Cristo. Não é a fé em Jesus Cristo. E se não é a fé em Jesus Cristo, eles estão perdidos. Essa tem que ser a realidade do nosso coração. Quando nós falamos de fé, de dizer bem assim, nós cremos de verdade naquilo que nós confessamos, naquilo que nós falamos com a nossa boca. Nós cremos. E esse é o nosso proveito. Estamos falando de condenação e de vida eterna, irmãos. De condenação eterna e de vida eterna. É disso que se trata. Não é um sentimento que eu tenho no culto, não é uma alegria que eu tenho na hora de cantar um louvor, não é nada disso aí. Diz respeito à condenação ou salvação. Esse é o ponto. A fé é dada para a salvação. E é por isso que a fé é centralizada em Cristo, porque Ele é o Salvador. Então qualquer tipo de atitude ou pensamento ou crendice humana que direciona as pessoas para lados contrários, ou então dê vários caminhos e várias opções, não é a fé verdadeira e no fim vai levar cada pessoa para a condenação, porque é uma mentira, é uma ilusão. Por mais que a roupagem seja bonita, por mais que pessoas, porque doam cestas básicas, porque compram roupa e vestem as pessoas o que é bom, e que se a igreja, se tiver condições, tem que fazer, certo? Nós como cristãos não estamos aqui para ficarmos vivendo como reis nessa terra, porque o reino onde nós reinaremos com Cristo não é esse aqui, está lá, ainda está por vir, esse mundo ainda vai ser transformado, mas hoje nesse mundo, se há condições para ajudar o próximo, temos que ajudar, e se não ajudamos, tendo condições, estamos pecando com isso. Todavia essas coisas não salvam ninguém,
Essas coisas não podem, de fato, agradar a Deus. Isso não vai justificar ninguém. O ponto da fé, irmãos, que diferencia a igreja de qualquer religião do mundo, é que toda atitude religiosa do mundo não leva um homem a ser justo diante de Deus. Então as pessoas lá fora oferecem sacrifícios. Eu falo até dos judeus hoje, que continuam na cegueira espiritual, não crendo em Jesus Cristo. Eles podem fazer quantos sacrifícios fizerem, como qualquer outra religião. Podem subir as escadas de uma igreja grande, como o Vaticano, como igrejas grandes pelo país, de joelhos. Podem pagar promessas a santos. Podem fazer tudo o que as pessoas disserem que façam. Podem fazer uma romaria até Juazeiro. Podem fazer tudo, absolutamente tudo que externamente parece piedoso. Podem se vestirem de frei, aquela roupa de frei, não é? E andar pela rua. Podem usar um penteado de franciscano. Podem fazer tudo o que você imagina. E todavia isso não tem nenhuma serventia. Você cria um monte de coisas. Você ornamenta a sua vida de uma religiosidade que é demonstrada, não é? Que é apenas aparente. Mas quando você apresenta isso a Deus, Deus olha para você e diz: isso não serve de nada. Absolutamente nada. Nada que você fez, nada que você venha fazer pode alterar o fato de que você é devedor, você é pecador e você vai ser condenado no final. Ninguém pode mudar isso aí. Ninguém entre nós mesmos, podemos jamais satisfazer a justiça de Deus. Não tem como. É por isso que cada expressão de crença nesse mundo é inútil, é vã. Tudo que as pessoas fizeram até hoje não passou de ilusão. Parece uma visão dura. Parece uma visão muito radical. E eu sei que o mundo, quando olha para a igreja, nos chama de radicais. Olha, nós somos religiosos radicais. Nos comparam até com muçulmanos. Olha a vergonha. Quando você vê um muçulmano radical, que para mim é tudo radical, mas quando você vê um muçulmano radical, ele mata pessoas. Quando você vê um cristão radical, ele morre por pessoas. Olha a diferença, olha o extremo da radicalidade. Cristãos são ensinados a dar a vida, não matar. Muçulmanos são ensinados a matar para receberem um paraíso. Mas nós não. Nós somos ensinados a morrer se for preciso. Pela glória de Cristo. Tudo então que o mundo tem ensinado é inútil. Vocês verem seus parentes, seus amigos, pessoas que você conhece na cidade, o que eles estão praticando, você respeite. Você os respeite. Eles têm o direito de fazer aquilo. Eles têm o direito. Mas quando eles questionarem a fé de vocês, sejam crentes e respondam. Digam ao mundo a razão da fé de vocês. Digam porque para vocês é vantajoso ser um cristão, enquanto para eles não. Sejam lógicos nisso. Abram uma Bíblia. Citem as Escrituras Sagradas. Veja o que Deus diz. Ouça o que Deus diz em sua palavra. Não fique acanhado, medroso, tímido, como se o que você tem de Deus fosse algo pequeno, inferior ao mundo. Não, o que você tem é o maior tesouro do universo. Ninguém nesse mundo tem isso, a não ser a igreja. Deus deu isso para o seu povo. De todas as nações da terra que viviam no paganismo, Deus escolheu um povo e esse povo recebeu a revelação de Deus. A lei que nós lemos, que para alguns é uma coisa inútil hoje, para nós é o sinal, é uma bênção de que Deus de fato nos tem como povo, por nos ensinar a andar dessa forma. É simplesmente isso, irmãos. O proveito de nossa fé é justamente isso. Nós temos a convicção da vida eterna, da justificação, por meio dessa fé em Jesus Cristo. Nós aprendemos na Escritura Sagrada que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Enquanto o homem moderno, as pessoas de hoje, elas tentam, ou pelo lado científico, não é, dar uma razão científica que exclua Deus para tudo que existe, você também tem do outro lado, o lado mais religioso, tradicional, que vai dar uma razão também do porquê tudo existe, e é aquilo que nós conhecemos como mito. As pessoas vão criar a história das suas origens. Isso é o mito, não é? O mito não é aquilo que não é real apenas. Não se refere a isso especificamente, mas o mito é uma maneira de contar a história. As pessoas, então, elas têm a necessidade de apresentar uma origem. Nós temos que demonstrar para o mundo uma origem. Ora, o povo vizinho tem uma origem, não é? Tem uma origem para eles, então temos que contar a nossa própria origem também.
E aí nós somos enquadrados como cristãos nessa categoria. O mundo quer nos ver assim. Veja, o que os cristãos estão fazendo? Estão fazendo assim como os budistas e os demais outros religiosos estão fazendo, é contar a história da sua própria origem, é o seu próprio mito particular da sua religião. É assim como nos trata a igreja. Não é? E sabe qual é o pior? A cristandade deixa. A cristandade deixa isso acontecer. Sabe o que aconteceu? Nós, enquanto cristãos, no geral, em toda a história, deixamos os incrédulos entrarem na nossa casa e dizer como as coisas funcionam. Porque o Ocidente quem formou foi a igreja. A cultura original do Ocidente é da igreja. Ela foi moldada e transformada pela igreja. Os princípios morais são da igreja. Percebe? Então o mundo vem, as demais religiões vêm, o cientificismo vem e diz que é assim que tem que ser agora. E vocês são apenas mais uma religião. Uma religião que formou o mundo que você vive hoje. Praticamente foi isso. Uma religião que deu aquilo que você entende como civilização. Porque fora dos princípios cristãos, o que é que existe? Homens humilhando mulheres no meio da rua, batendo nelas até o fim. É isso que acontece. Pessoas, não é, com problemas de promiscuidade sexual sendo mortas na rua, é assim que acontece. O mundo, então, quer dizer como nós, como igreja, temos que andar. Enquanto o que nós temos na Escritura não é a maneira cristã de contar a história. Eu acho muito tolo quando alguém pensa assim. Mas é a verdade. E é esse o ponto que nos diferencia de qualquer outra religião. Porque a nossa religião não fomos nós que inventamos. Nós não inventamos essa religião. Essa religião nos foi dada. Foi revelada. Essa religião não é daqui. Ela se manifesta aqui, mas ela foi determinada desde a eternidade. É simples assim. E é por isso que quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos dizer que isso aqui é fé. É a certeza daquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? O que Deus prometeu. É a convicção de coisas que nós não vemos. O que Deus prometeu, nós estamos vendo? Não. Mas eu continuo esperando, porque Ele prometeu. Essa é a fé. É a confiança no que Deus diz. E é por isso que qualquer religião do mundo que negue a Escritura Sagrada como palavra de Deus é uma religião falsa. Já começa por aí. É uma religião inútil. É tolo. Pensemos, irmãos, de uma maneira bastante clara, para entendermos do que se trata a fé. No tempo de Noé. Antes eu vou ler um texto da palavra do Senhor ainda, segunda carta aos Coríntios. Diz bem assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. É o que o Paulo diz à igreja. Eu não vim aqui falar para vocês nada que o próprio ser humano concebeu em sua cabeça, em sua mente. Eu não vim aqui para vocês pregar uma filosofia. Eu não estou aqui, não é como em Atenas, apenas expondo uma filosofia, um pensamento, uma doutrina no Areópago. Não é isso que eu estou fazendo aqui. O ponto não é esse aqui. O que eu estou dizendo a vocês é que aquilo que nós entendemos como fé foi demonstrado a vocês. Há toda uma história da fé. Há todo um testemunho do que Deus fez. E vocês hoje estão contemplando isso. O que Deus fez. E agora vocês ouvem a mensagem. O testemunho do Evangelho. A igreja então reconhece pela fé que o que Deus diz é o que importa. A fé verdadeira diz respeito ao que de fato importa. E não a coisas inúteis. Não a coisas vãs. Mas aquilo que de fato expressa salvação na vida do povo de Deus. Então observemos aquele período específico de Noé. Quando nós lemos a palavra do Senhor, irmãos.
Lembramos que Noé, como Pedro vai afirmar primeiro, não é? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Segundo a carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nós aprendemos, amados irmãos, que é como Cristo diz em João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É disso que se trata a fé. E é disso que se tratou a fé justamente quando Deus chamou Noé. Noé estava ali, vivendo a sua vida comum. O texto de Gênesis diz de maneira muito clara que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus, Gênesis capítulo 6. Noé era alguém piedoso, temente a Deus. E Deus chamou quem? O crente. Foi o crente que Deus chamou. De toda aquela geração, a pessoa que é citada como crente na Escritura é Noé. E Deus chamou Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Deus derramou a sua graça sobre ele. E então Deus ordena a Noé que construísse a arca. E Noé, como nós vemos no versículo 8, no versículo 22, aliás, fez tudo de acordo com como Deus mandou. A fé de Noé era demonstrada na sua prática, na sua obediência. Ele obedeceu ao Senhor. Agora pare para pensar. Deus vem e fala a Noé. Noé, constrói uma arca para você e sua família, porque eu vou destruir toda a carne neste mundo. Eu vou derramar um dilúvio aqui, eu vou criar um cataclismo nesse mundo para destruir o ser humano, mas eu vou preservar você. Eu faço uma aliança com você, Noé, com sua família. Imagine o tempo de Noé construindo a arca. Pedro vai dizer que Noé é o quê? Pregoeiro da justiça. Enquanto Noé construía a arca, demorou isso muito tempo. Havia pessoas ali. Pessoas que não se importavam com o que Noé está fazendo. Ei, Noé, você está fazendo o quê, hein, Noé? Para que juntar esse monte de madeira, Noé? Está ficando doido, velho? Ele já tinha 600 e poucos anos quando Deus chamou ele. Então não era muito novinho, não, né? E Noé construindo com sua família. E os daquele tempo, aquela geração, vendo uma família, 8 pessoas construindo. Um barco gigantão, um navio de madeira, algo, né, muito extraordinário, na verdade, para aquelas pessoas daquele tempo. Loucura, pô. Eles estavam ouvindo a Deus, um Deus que não se vê. Percebe? E o resultado disso é que um belo dia, quando todos continuavam rindo de Noé, não se importando com a justiça que ele pregava, com a sua própria vida, o dilúvio veio, como Cristo diz nos Evangelhos, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Quando veio o dilúvio, e levou a todos. É disso que se trata. Estar na arca era a expressão da fé de Noé. Noé, constrói uma arca. Oxe, estou ouvindo coisas. Né? Acho que eu estou com uma pressão baixa aqui, é muito calor. Constrói a arca, Noé. E Noé constrói a arca. É o caso de Abraão, da mesma forma que é citado na galeria aqui de Hebreus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Apenas vai. Quando chegar lá, eu digo que é esse lugar. Vai andando. Não é? Ora, que empreendimento maluco é esse? Quem é doido de fazer um negócio desse? Mas Abraão sai, porque a fé é obediência, não tem como separar essas coisas. Abraão sai, ele vai com toda a sua família, seus servos, seus animais, com tudo. Ele pega a sua vida que estava estabelecida em Ur dos Caldeus e ele sai. E Deus então mostra para ele, essa terra que você está pisando é tua. Você ainda não vai estar vivendo nela, você está pisando nela para saber que eu estou dando essa terra aos seus filhos. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Deus, ratificando a promessa, Deus justifica Abraão pela fé. Fé se trata disso. Ouvir a palavra de Deus e confiar de todo o coração, confessar com a boca e crer com o coração, é decisivo para a minha vida.
se trata de estar dentro ou fora da arca. É simplesmente isso. Então, quando nós, como igreja, falamos sobre fé, não estamos falando sobre uma filosofia que pode ser derrubada por ninguém. Nós não estamos falando de uma ideia, de nosso pensamento, da nossa forma de contar a história. Não! Estamos falando da verdade de que se eu não crer em Deus de todo o meu coração, se eu não confiar no Evangelho, eu não tenho esperança. Porque nada que eu fizer pode me tornar justo diante dele. Nada. Mas Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Noé foi feito herdeiro da justiça por meio da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que nós aprendemos na palavra do Senhor, irmãos. A fé específica pregada, como Paulo diz a Tito, no capítulo 1, quando ele fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos. Segundo a fé dos eleitos. Não é? A verdade que foi revelada aos eleitos, a quem Deus elegeu. Veja, tinha várias famílias, mas Abraão era o eleito de Deus. A Abraão Deus deu a fé. Assim como foi com Noé e todos os outros. Eles receberam essa verdade, essa revelação. Deus foi até eles e falou, eu sou. E aqui o que nós estamos aprendendo justamente é essa realidade. Paulo diz, segundo a fé que é dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito 1, do 1 ao 3. Toda vez que a Bíblia fala sobre fé, fala sobre salvação, sobre justificação. O que nós lemos no nosso catecismo é algo que para algumas pessoas é chocante, porque, irmãos, isso aqui é algo simplesmente chocante para as pessoas. Quem confia em suas próprias obras, ao ler algo assim, fica escandalizado. Eu amo esse dia do Senhor 23, por sua expressão sobre a justificação, porque é algo realmente maravilhoso. Porque eu aprendo sobre o proveito da minha fé, e quando me pergunta como é que você é justo diante de Deus, há toda a explicação da obra de Cristo, mas veja, na parte 2, na parte 3 da resposta, na parte 2 da resposta, se tão somente aceitar esse dom, veja, se tão somente aceitar esse dom, crendo fielmente com o coração, não é? Romanos 10 e 17, 9 e 10, aliás, ele me concede isso como se eu jamais tivesse tido ou cometido nenhum pecado, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Isso é escândalo para o mundo. Mas é justamente isso que torna, que demonstra, que expressa que aquilo que você tem por fé é algo incomparável neste mundo. Esse é o proveito de nossa fé. Qual é o proveito da fé de vocês? Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês confiam no que vocês confiam? Por que vocês afirmam essas doutrinas? Porque a palavra do Senhor está nos ensinando isso. E essa é a convicção da igreja. Quando eu digo que eu sou justo, ser justo diante de Deus pela fé significa justamente isso. Que eu não sou mais culpado. Eu não sou mais culpado. Apesar da minha consciência de pecado, como a própria resposta diz, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais ter cumprido nenhum deles. Eu não cumpri os mandamentos de Deus de maneira perfeita. Embora esteja essa consciência em mim, ao olhar para essa verdade, de que apesar disso, crendo em Deus, Ele me torna justo, significa dizer que Ele me torna inocente agora. Eu não sou culpado mais disso. Deus me trata por causa da fé que Ele me dá, como se eu mesmo tivesse obedecido toda a justiça. Pois, portanto, irmãos, é como se nós tivéssemos obedecido os mandamentos de Deus de maneira perfeita, sabendo que nós nunca fizemos isso. Mas é assim que Ele nos trata. Porque toda satisfação já teve em seu Filho. Creu em Jesus Cristo para ser salvo. É simplesmente isso. É isso que torna a fé da igreja algo incomparável. Completamente incomparável. Por isso nós não podemos, de forma alguma, jamais ouvirmos a palavra do Senhor, prestarmos um culto a Deus
ou confessar o que nós confessamos, como o credo apostólico em um culto solene, sem que de fato haja essa confiança, sabe, em nosso coração de que tudo isso é verdade. É a minha fé. Tem que ser a fé do coração de vocês também. Eu creio. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É nisso que eu creio. Esse Deus Pai Todo-Poderoso criou os céus e a terra e Ele sustenta todas as coisas. Eu creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, que é meu Senhor. Esse Filho, Ele veio a este mundo, Ele se fez carne por obra do Espírito Santo. Ele nasceu de Maria. Ele foi nesse mundo humilhado e julgado como um criminoso para satisfazer a justiça de Deus. Ele padeceu sob um juízo humano, sob Pôncio Pilatos. Chegou a ser crucificado, morto, sepultado. Nós temos o testemunho de sua morte. Pessoas que viveram com ele, o viram morrer e depois o viram ressurreto. E nós confiamos nessa verdade, um testemunho apostólico. Nós cremos que ele desceu ao inferno. Ele não foi em nenhum lugar espiritual chamado inferno, mas ele veio aqui. E aqui ele assumiu o inferno que era nosso. O que era natural para mim, no final de tudo, era a ira de Deus, porque eu sou um pecador. Então o que Deus fez foi, em Jesus Cristo, pegar o meu inferno, aquilo que seria somente meu, porque eu mereço. Ele pegou todo o terror, todo o sofrimento do inferno, todo o peso do inferno por causa do pecado e depositou sobre o seu próprio Filho. E esse foi o sofrimento e humilhação dele na cruz, sendo feito maldito de Deus, em nosso lugar. Mas eu também creio que ele subiu aos céus. Que depois que ele ressuscitou e pessoas viram ele ressurreto, ele subiu aos céus, mas ele não subiu aos céus sem que ninguém pudesse contemplar isso. Ele demonstrou essa subida aos seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos, deu as suas últimas instruções e então subiu à vista deles. E os discípulos começaram a reproduzir, a pregar essa verdade. Nós vimos, nós testemunhamos. Pessoas viram ele aqui, pessoas comeram com ele ressurreto. Discípulos andaram com ele no caminho sem perceber que era ele. E depois que ele saiu, perceberam, era o Senhor. Há um testemunho gigantesco de pessoas que o viram e ainda viram ele subir aos céus. E ele de lá, do céu onde ele está, é que ele vem. Ele está aguardando o momento certo, até o último eleito ser chamado, ser convertido, até o tempo determinado por Deus, para que ele venha e então do céu ele se levantará de seu trono e ele virá para julgar vivos e mortos. É nisso que eu creio. Eu creio no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que foi enviado por Cristo. Ele disse, eu vou subir aos céus, mas veja, fique em Jerusalém, porque eu vou enviar de lá poder para vocês, eu vou enviar o meu Espírito sobre vocês, e de fato o Espírito Santo veio sobre a igreja recebeu poder, autoridade para pregar o Evangelho, e é isso, é o poder do Espírito Santo que mantém a igreja viva até hoje, que há 2000 anos, desde quando ele desceu, continua pregando o Evangelho, continua existindo, por mais que haja uma corrupção geral no meio da cristandade, ainda sempre haverá igrejas fiéis, porque o Espírito Santo está atuando na igreja. Eu creio na igreja. Eu creio que Cristo, ele fundou uma igreja só. Essa igreja, ela é universal, ela é católica. É uma igreja que está desde o começo do mundo até o final do mundo. Essa é a igreja de Cristo e eu creio nela. E eu creio que eu faço parte dela. Eu sou membro vivo dessa igreja. Eu creio na comunhão dos santos. Eu componho a igreja de Cristo porque Ele é quem me encaixa nessa igreja. É o Espírito Santo quem me coloca nessa igreja, quem me torna membro de Cristo. E então eu tenho comunhão com meus irmãos. É nisso que eu creio. Eu amo os meus irmãos na fé porque eu sou um com eles. Eu preciso olhar para a igreja e amar a igreja. Eu preciso dar a minha vida pela igreja porque a igreja sou eu também. Eu faço parte dela. Quem está aqui e que diz crer nisso que eu estou dizendo é meu irmão, está ligado a mim pelo sangue de Cristo, pela obra do Espírito Santo.
Nós somos membros de Cristo pela fé e membros uns dos outros. Essa é a grande realidade. Eu creio na remissão dos pecados. Eu creio que o que Cristo fez de fato e a aplicação do Espírito Santo é verdade. O que Ele fez não me deu a chance de remissão, me redimiu. Esse é o proveito que eu tenho. Eu fui justificado diante de Deus pela fé que Ele me deu. Eu creio na ressurreição do corpo, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia, esse é o testemunho. Mas Ele ressuscitou e prometeu que nós ressuscitaríamos também. Aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eu creio na ressurreição. Minha esperança não está aqui. Eu não estou juntando um tesouro nessa terra. Eu estou seguindo o que Cristo disse, junto tesouro no céu. E é aí que eu estou juntando, buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está. Sabendo que um dia eu ressuscitarei. Um dia, mais uma vez, eu estarei vivo, vizinho da Silva, com corpo, com carne, com sangue. E serei de uma vez por todas liberto do cativeiro do pecado. Toda a corrupção do meu corpo será eliminada, sairá de mim. Eu creio nessa ressurreição. E por fim, na vida eterna, a grande promessa de Deus. Promessa feita imediatamente após a nossa queda. Promessa que nós não podemos alcançar por obediência, porque falhamos, mas o segundo Adão veio e obedeceu onde o primeiro falhou, então nos deu essa vida eterna que ele poderia ganhar se tivesse obedecido, mas não obedeceu. E pela obediência do segundo Adão, que é Cristo, nós cremos na vida eterna. Devemos nos agarrar a essa verdade, irmãos. É isso que sustenta a igreja. Negar essas verdades é negar a fé. É dizer, eu não sou um cristão verdadeiro, eu não tenho esperança nenhuma. Por isso que não pode ser apenas palavras para nós. Tem que ser a verdade que molda o nosso coração. Nós vamos orar e cear. Mas antes, completando essa parte, ao olhar para a ceia, ao olhar para o sacramento, para aquilo que Cristo fez, não é? Para aquilo que Cristo fez por meio do seu Espírito em toda a história da redenção, dando no passado a Páscoa para alimentar a fé do povo e dando a ceia, substituindo a Páscoa para continuar alimentando a fé do seu povo. Mais uma vez Ele quer nos alimentar com essa fé. Tudo aquilo que nós confessamos, Ele demonstra por meio da ceia. Ele quer que nós olhemos para este pão e assim como Ele fez com os seus discípulos, olhem para este pão. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Esse pão significa justamente essa realidade de que a minha vida eu estou dando por vocês. Que o meu corpo vai sofrer pelo bem de vocês. Portanto, alimentem-se de mim. É assim que Ele está ensinando que nós somos alimentados pela verdadeira fé. É por isso que em João, capítulo 6, Ele escandaliza a multidão dizendo, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Não há compromisso mútuo entre nós. Eu não conheço vocês. Então, na ceia, Ele quer nos ensinar justamente essa verdade. De que nós fazemos parte de quem Ele é. De que nós somos membros do corpo dEle. Que nós nos alimentamos da vida que há somente nele. Para que permaneçamos vivos. É assim que Deus vai providenciando vida para nós. Não é algo automático. É um decreto que Ele faz cumprir. A sua salvação pela fé em Jesus Cristo é um decreto eterno que Deus faz cumprir, que Ele pessoalmente, o Espírito Santo está atuando em sua vida, não deixou como algo automático, não. Ele decretou e Ele está cuidando para que isso seja verdade. E é por isso que Ele deu à igreja esses meios de graça. E assim Cristo nos ensina que pelo seu corpo esmagado naquela cruz, sofrido, humilhado, e pelo seu sangue derramado, nós somos renovados nessa mesma esperança de que tudo que nós confessamos como fé é verdade. Assim o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor possa fortalecê-los. Mais do que nunca, que a verdade do Evangelho venha fortalecer a fé no coração de vocês, para permanecerem firmes em Cristo. Amém.
Jesus, Jesus.